Olá, nossa aula de número 2. Vamos lá? Tá, continuando aonde a gente parou no slide da aula passada. A gente começou a ver a acentuação gráfica na última aula e hoje continuaremos, tá? Hoje continuaremos a ver acentuação gráfica. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Continuaremos a acentuação gráfica. Vamos lá na questãozinha 25 das regrinhas que a gente já viu. Já estamos já bem adiantados nas regras, mas vamos para a regrinha 25. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra gramatical que 3. Então, vamos lá. Aquela dica que a gente sempre dá, né? Está. Então, vamos separar silabicamente. Está. Então, ela é o quê? Oxítona. Certinho? As oxítonas acentuadas, as terminadas em A e O, em e ens. Vamos ver a palavra 3. A palavra 3, ela não separa. Então, ela é monossílaba. Certinho? Ela é monossílaba. Então, elas não têm a mesma regra, né? Então, ela falou que é a mesma regra, então esse item está incorreto, está errado. Sempre seguindo a dica que devemos separar sílabas, até para saber qual que é a sílaba mais forte, se tem que ser acentuado ou não. Tá, os verbos, agora, alguns acentos diferenciais. A regrinha estava faltando na última aula, acento diferencial. Então, eu uso o acento para diferenciar de outro, que tem a mesma pronúncia, a mesma escrita, mas não tem o mesmo sentido, não tem o mesmo significado, tá? Então, quando eu tiver o ter e vir, tá? Eles levam acento na terceira pessoa do plural. Então, se eu tenho ele, tem, é sem acento, terceira pessoa do singular. Eles têm, terceira pessoa do plural, tá certo? Lembrando que o verbo ter, tá? Ele tem que ser usado quando a ideia é de posse, principalmente quando a gente faz redação, a gente usa o tem indiscriminadamente. E não pode, o verbo ter é quando eu tenho ideia de posse. Mesma coisa, ele vem, sem acento, terceira pessoa, eles vêm, tá? Do verbo vir, tá? Do verbo vir. Então, terceira pessoa do singular, sem acento, terceira pessoa do plural, com acento é para diferenciar. Lembrando que os verbos crer, dar, ler e ver, tá? Onde nós tínhamos dois es, não leva mais acento. Então, e o não levam mais acento. Não são mais acentuadas. Tá certo? Na ortografia anterior levava-se acento. Na nova ortografia, o e o não levam mais acento. Algumas regras especiais ainda, acento diferencial, tá certo? Então, o verbo retém. O verbo retém. Na terceira pessoa do singular, o acento é o circunflexo. Ele retém, João retém, João mantém, tá certo? Na terceira do plural é retém com acento circunflexo para diferenciar. Ele intervém. Na terceira pessoa do singular, acento agudo. Eles intervêm, pode ver que é a mesma pronúncia. Na terceira pessoa do plural, para diferenciar uma palavra da outra, nós temos o acento diferencial, tá certo? E quais acentos que permaneceram ainda? O por, quando for preposição, não tem acento. O por, quando for verbo, ainda leva acento, tá certo? Tem o pôde, é o pôde que é passado, e o pode que é presente. O pôde tem esse acento circunflexo aqui, um acento diferencial. Então, pôde passado, pode presente, pode presente. Então, agora nós vamos exercitar, tá? Nós temos mais 15 questões aqui, mais 18, daquela lista que eu passei para vocês fazerem em casa e queríamos corrigir hoje. Então, apenas 10% das empresas estão conseguindo captar o valor total da sustentabilidade, enquanto muitas companhias restam presas na divulgação. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a forma verbal restam, pode ser
substituída por mantém-se. Então, olha só. As companhias restam. Esse verbo está na terceira pessoa do plural. Está na terceira pessoa do plural. Mantém-se, o que a gente acabou de ver? Terceira pessoa do singular. Então, ela não pode ser substituída, porque daí muda o sujeito, né? Uma vai ficar no singular, outra no plural. Então, esse item está errado. Esse item está errado. Convém lembrar, monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, tá certo? Monossílaba, uma sílaba só, dissílabas duas, trissílabas três, polissílabas mais de três sílabas. Acentuação das proparoxítonas. Acentuação das proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados, tá certo? Então, exemplo, matemática. Então, você vai contar a sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. Lâmpada, última, penúltima, antepenúltima. Próxima, última, penúltima, antepenúltima. E pêssego, antepenúltima também. São palavras proparoxítonas. A gente viu na primeira aula. São as palavras esdrúxulas, né? Aquelas que menos aparecem na língua portuguesa. E todas devem ser acentuadas, tá? Relembrando ainda as oxítonas. Quais são as acentuadas? As terminadas em A, E e O. Em e ens. Estamos revisando o que a gente viu na última aula, tá? Tem para exercitar. Então, terminada em A, maracujá, jacá, tá? Terminada em E, rapé, corteza. Em O, cipó, avós, avós. Terminado em e ens, além, armazéns também. Parabéns. Certinho? Parabéns. Tá? Algumas observações, tá? A gente viu também quando a palavrinha terminando em R, o verbo, e acrescenta o A. Então, exemplo aqui, quando for amar, a. Eu vou juntar e vai ficar como? Amar, lá. Certinho? Amar, lá. Tá? Agora, ferido, como termina em I, não tem que terminar em A e O, né? Beleza? Uma observação importante. Acentuação das paroxítonas, tá certo? Então, quem que eu vou acentuar? Os terminados, os vocábulos terminados em rouxinol, terminado em R, repórter, revólver, cárter, terminado em O, tá? Aqui nós vamos pegar só as consoantes, terminado em X, xerox, tá? Terminado em N, Nelson, tá? Terminado em L, fóssil. E de tom crescente, tá? E de tom decrescente, oral, certinho? Então, a regrinha das paroxítonas, terminada em R, caráter, terminada em ão e ãos, ímã, órfãos, órgãos, órfãos. Terminada em us, ônus, tá? Bônus, terminado em X, fênix, tórax, terminado em I, júri, terminado em I, seguido de S, lápis, terminado em us, ônus, beleza? Terminado em N, hífen, relembrando, isso aqui vai aparecer qualquer hora para vocês, que hífen termina em N. Plural de hífen, tá? Hífens não leva acento. Por quê? As paroxítonas terminadas em AO, em e ens são as únicas que não são acentuadas, tá? Hífen também, nós temos outro pluralzinho, hífenes. Hífenes, certinho? Aí sim, ó, a proparoxítona deve ser acentuada. Elétron, próton, Nelson, íon, L, fácil, de tom oral átono crescente ou decrescente, jockey decrescente, túneis decrescente, régua crescente, tênue crescente. Tá certo? Também são acentuados as paroxítonas terminadas em não são, né? Ó, não são, tá? Não são. Em e ens, ó. Itens, hífens, líquens, não leva acento. Monossílabo. Quais são as monossílabas acentuadas? As terminadas em A e O.
Só monossílabo, lembrando que monossílabo é diferente de oxítona. Para ser oxítona tem que ter mais de uma sílaba, tá certo? O monossílabo tem apenas uma sílaba. Tá? Ditongos, tá? Então, os ditongos abertos, ei, el e oi. Ditongos abertos, ei, el e oi, tá? Sempre na última sílaba. Então, não pode ser na paroxítona. Exemplo, ideia, jiboia, centopeia, assembleia, não levam mais acento, só leva quando for na última sílaba. Dói, mói, réis, chapéu, herói, papéis e anzóis, tá certo? E anzóis. Recebem acento agudo os tônicos quando representam a segunda vogal do hiato, tá? Ou seja, nós temos hiato, o U e o I, eles estão na segunda sílaba, tá? Estão sozinhos, ou no máximo acompanhados de S, ou no máximo acompanhados de S, tá certo? Bom, não se acentuam o I o tônico seguidos de L, M, N, R e Z, tá? Na mesma sílaba. E na próxima sílaba, NH, tá? Rainha, tainha, campainha. Então não leva acento, certinho? Não leva o acento. Bom, aqui a gente acabou de ver isso, né? Então vamos fazer as questõezinhas que eu passei para vocês resolver naquele horário que a gente tem de atividades, tá? Vamos fazer as questõezinhas. São 18 ou 19, né? Então vamos lá. Vamos lá. Começando. Começando as questões. As palavras negligência, reservatórios, espécie e equilíbrio, tá? São palavras da mesma regra gramatical? Sim. Que regra que é essa? Paroxítona. Paroxítona. Terminada em ditongo. Paroxítona terminada de ditongo. Então, é a mesma regra. Esse item é correto. Então, coloca o Czinho do lado aí. Esse item está correto, pessoal. Esse item está correto. Então, são questões importantes para a gente trabalhar. São questões importantes para a gente trabalhar para fixar o assunto, né? Para que a gente possa fixar o assunto. As palavras polícia, rodoviária e existência recebem acento porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Exatamente. Como é que a gente faz isso aqui? Polícia, separa a polícia. Polícia. Separa a rodoviária. Rodoviária. E separa existência. Existência. Então, isso são da mesma regra. Esse item está correto. Tá? Esse item está correto. As palavras início e série. Início e série. Com as mesmas regras. Tá? Ó, que falou que são regras distintas. Tá? Eu vou ter que dizer que isso aqui está certo ou errado. Então, vamos lá. Vamos ver a palavrinha início, separando a sílaba. Início. Tá? Para se terminar de tom crescente. Série. Série. Para se terminar de tom crescente. Então, não são as mesmas, não é distinta, é a mesma, são a mesma regra. Se é a mesma regra, esse item aqui está errado. Esse item aqui está errado. Beleza, pessoal? Próxima. 4. Nas palavras análise, mínimos, o emprego se justificam pelas mesmas regras? Não, pelas regras diferentes. Será que é isso mesmo? Ele está falando que as regras são diferentes. Então, análise. Tá? Análise. Análise. É a antepenúltima. Ela é proparoxítona. Mínimos. Mínimos. Tá? Proparoxítona. Então, são a mesma regra. Então, esse item está errado. Tá? São proparoxítonas. Lembrando que todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Vamos lá. Só, pó e céu. Pó.
Qual que é o motivo de acentuação de pó? É uma monossílaba. Monossílaba terminada em O. Só, mesma regrinha. Pó e só são duas monossílabas terminadas em O. Agora, céu. Professor, céu é monossílaba. Mas qual é o motivo da acentuação? Porque oxítonas terminadas em O levam acento, terminadas em A e E levam acento. Terminadas em U, não. Então aqui é uma regra diferente. Esse céu é acentuado é uma regra especial, porque ele é um ditongo aberto. Ele é um ditongo aberto. Beleza, pessoal? Próxima. 6. Os vocábulos indivíduo, diária e paciência. Indivíduo, víduo, tá, ó, paroxítono de adjetivo crescente. Indivíduo, diária e paciência, todas são paroxítonos de adjetivo crescente, né? Então, eu posso dizer que são da mesma regra? Sim. Então, esse item está correto, porque elas levam acento pelo mesmo motivo gramatical, pela mesma regra, pessoal. Próxima. De acordo com a ortografia oficial vigente, a atual, então não é mais acordo ortográfico, tá? O vocábulo órgãos, tá? Órgãos. Vamos ver por que órgãos é acentuado? Órgãos, tá? É uma paroxítona terminada em ditongo. Últimos. Por isso que façam sempre, separando as sílabas, ó. Proparoxítona. Então, o órgãos é paroxítona. E últimos é proparoxítona. Certinho? Então, é a mesma regra? Não. São regras diferentes. Então, esse item está errado. Está equivocado esse item aqui. 8. Os verbos comunicar, ensinar e comandar. Complementados pelo pronome a. Acentuam-se da forma... Então, olha só. Comunicar. 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 Las. Certinho? Constatá-las, designá-las e elevá-las. O verbo ensinar. 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 Las. E o verbo comandar. Comandar. Las. Beleza? Comandar. Las. Próxima. Vamos lá. Os vocábulos jurídicas, econômicas e física recebem acento, regras gramaticais diferentes? Claro que não, né? Antepenúltima, antepenúltima, antepenúltima. Então, elas são todas proparoxítonas. Todas proparoxítonas. Então, não são regras gramaticais diferentes, tá? Não são diferentes. Então, esse item está errado. E o item anterior está correto. O item anterior está correto. Beleza? Tranquilo? Caminha, né? Caminha essa listinha e a gente aprofunda bastante, pessoal. Levando-se em consideração o que está previsto na ortografia oficial vigente, é correto afirmar que o vocábulo têxtil, que segue o padrão da flexão de pêncil, flexão, tá? Testes e penses, né? É acentuado também da mesma forma plural, ok. Obsolescência é vocábulo que segue o padrão de ciência, no que se refere ao emprego do sinal de acentuação. Ok, certinho também. A acentuação gráfica de déspotas também é empregada, tá? Quando o vocábulo é grafado no singular. Então, déspota. Certinho? Então, esse item está todo correto. Esse item está correto. Algumas questõezinhas agora. Uma questãozinha do TCU. Num país territorialmente gigante, a palavra tem. Então vamos lá onde aparece a palavra tem.
Preste atenção que agora a gente vai começar a trabalhar lá no verbo, lá no texto. A palavra tem na linha 5. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. A palavra tem. Aqui. Tem apenas um tipo de escrita. Tá? É acentuada porque está no plural para concordar com moradores. Tá certo? Vamos lá. De volta ao anterior, né? Tende a se tornar ferramenta de maior integração nacional ao aproximar moradores urbanos. Moradores. Vamos ver se é desse cara que ele está falando. Moradores urbanos rurais, que falam dialetos variados, mas que têm apenas um tipo de escrita. Opa, se refere a moradores, sim. Ele falou isso. Então, esse item está correto. Esse item está correto. Certeza? Tranquilo? Então, vamos lá. As palavras conteúdos e inúteis são acentuadas na mesma regra. Então, vamos lá. Qual que é a dica que eu dei? Separar a sílaba. Conteúdos. Por que é acentuado essa aqui? É um hiato. Tá? O tá sozinho. Tá? Conteúdo. Separa aqui também. E é antecedido de vogal. Então, é um hiato. E a outra é inúteis. Inúteis. É paroxítona. Mas a regra aqui é a regra geral. A regra geral das paroxítonas. É a regra geral das paroxítonas. Beleza? Próxima. Questão 13, tá, pessoal? Conhecimentos básicos. Os vocábulos países e áreas são da mesma regra. Vocês viram que é bem parecida com a anterior? Eles colocam em provas diferentes, mas mesmo tipo de questão, por isso que é bom de estudar pelas provas anteriores, pessoal. Por isso que é bom a gente estudar pelas provas anteriores. Então vamos lá. Países. Países. Próxima. Áreas. Áreas. Então, por que é acentuado aqui? É um hiato. E aqui é a regra geral das oxítonas, tá? Paroxítona alternada em ditongo crescente. Desenhar. O emprego do acento nos vocábulos. País e aí. País. Por que é acentuado? Porque é um hiato. Aí. Aí. Também é um hiato. Tá? É a mesma regra, pessoal? É a mesma regra? Sim. Então, esse item está correto. Esse item está exato. Esse item está correto, pessoal. Vamos para a próxima. O acento que distingue a forma verbal é da conjugação e estabelece a diferença morfológica, tá? Gráfica e fonética, tal como ocorre em por e por. Espera aí. É. É um verbo, tá certo? E tá, é uma conjunção, tá? São morfologicamente, né? Então, são classes gramaticais diferentes. Agora eu tenho aqui, ó, por, que é verbo, tá? E por, que é preposição. Então, eu posso dizer que o motivo da situação mesmo? Não. Aqui é a regra geral. Regra geral dos monossílabos. E aqui é o quê? Acento. Tá? É um acento diferencial. Diferencial. Certinho? Isso aqui é bastante cobrado, hein? Até no dia a dia, a gente pode dizer, erra uma questãozinha dessa, mas isso é bem cobrado nas carteiras escolares, nas provas. Fitoterápico, terápico, líquido e álcool, tá? Foi empregada a mesma regra de acentuação. O que vocês acham aqui? É a mesma regra de acentuação? Então, olha só. Fitoterápico, proparoxítona. Líquido, proparoxítona. Álcool, álcool. Separando o álcool. Como é que fica álcool separada? Prestem bem atenção. Álcool.
álcool, tá? Álcool. É assim que separa? Vamos lá. Álcool. É assim que separa? Eu tô colocando, jogando para vocês, tá? Como a banca colocou. Álcool, porque o outro tem que ser separado, né? E aqui também, álcool. E a outra é proparoxítona e proparoxítona. Então, correto, né? Esse item está correto. Vamos fazer 17. O acento circunflexo em pôde, tá? Em pôde. Quer dizer, pôde é passado. Acento diferencial de passado. Indica que além da pronúncia da vogal fechada, como em ovo, por exemplo, o verbo está no pretérito passado. Perfeito, está no pretérito. Pôde, item pode. A pronúncia é fechada? Sim. Então, esse item está correto. Esse item está exato, pessoal. Tá? Esse item está correto. Esse item está exato. 8. A palavra ordem não recebe acento, assim como seu plural, ordens. Isso ocorre porque as palavras paroxítonas em e ens não são acentuadas, tá? Regra geral, que tem hífens como exceção. Não, não. Hífens é sem acento. Hífen tem acento. Hífens, não. Tá? A gente tira esse acento aqui porque não tem. Beleza? Então esse item aqui está o quê? Equivocado. Até um pedacinho da questão, ela está toda certinha, né? No final, ela ficou toda equivocada e toda errada, pessoal. Toda equivocada e toda errada. Beleza, pessoal? Essa primeira parte da nossa aula é isso aí.